Nessa sessão, a gente vai conversar com a Rafaela Capaio. Rafaela é uma empreendedora multipassional. Ela é bailarina, atriz, jornalista e também a comandante da Espaçonave.org. Espaçonave é um canal a fim de empoderar empreendedores criativos. E ela também criou um curso, o Decola Lab, que tem como objetivo ajudar criativos a decolarem suas ideias. Então agora você fica com a minha conversa com a Rafaela Capaio. Rafa, antes de mais nada, queria te agradecer hoje por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ter tomado seu tempo e, de novo, a gente está conversando. É sempre muito bom conversar com você. Eu também adoro. Bater papo, né? Bom, eu queria começar falando de uma coisa que eu acho que você, nesse mercado do empreendedorismo, você se diferencia muito porque você fala de coisas muito importantes. Como a gente realmente colocar nossa voz no mundo, como a gente fazer o que a gente ama e coisas que podem levar essa mulher a já entrar nesse mundo de uma forma correta, né? Uhum. Então, eu queria... A questão do retorno financeiro é uma questão que bate em todo mundo. A pessoa começa a empreender e ela, né, pensa nisso. Uhum. Só que tem a questão da satisfação pessoal. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão disso. Como que a mulher empreendedora pode mesclar essas duas coisas? Eu acho engraçado porque outro dia eu estava escrevendo um artigo e aí me veio um pouco essa ideia de que a vida da gente é um pouco uma salada, né? E que a gente coloca ingredientes... É uma salada buffet, assim. Você vai no buffet, você pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E é um pouquinho assim a vida também. O que é importante para mim pode não ser importante para você. Então, uma mulher que quer muito dinheiro, ela vai ter que correr atrás de conseguir isso que ela quer. Se uma mulher quer menos dinheiro e quer mais tempo com o filho, ela também vai correr atrás disso. Mas as duas não são excludentes. A gente está num momento que a gente está partindo de um mundo que era muito binário, 880, branco ou preto, para vários tons de cinza. Então, existe um monte de possibilidades aí. Não significa que é só dinheiro ou só significado. A gente tem um montão de dinheiro e significado, a gente tem um montão de significado e dinheiro. É como se fosse uma escala, uma régua, que cada uma de nós vai definir onde quer estar. Isso pode mudar também ao longo da vida. Pode ser que eu esteja numa fase em que eu estou, por exemplo... esperando um filho, eu estou com uma criança pequena e eu entendo que nesse momento alguma coisa seja mais importante que a outra. Então é uma salada também, é uma salada que a gente escolhe os ingredientes, mas a gente muda de salada. Não é aquela que a gente vai sempre, aquele restaurante que a gente sempre pede as mesmas coisas, não. Ao longo da vida inteira a gente pode escolher saladas diferentes. E eu penso muito nisso, assim. Trazer ingredientes para a minha vida que sejam importantes para mim, independentemente do que falam, independentemente do que o mundo pensa, do que a família pensa, que pesa bastante, do que o marido pensa, do que as amigas pensam, do que os ex-colegas de trabalho pensam, ou atuais. O que é importante para mim? E às vezes a gente esquece que é preciso pensar na gente primeiro. Parece que é alguma coisa egoísta, mas se eu não pensar em mim primeiro, eu não vou ser uma boa empreendedora, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa mãe. Eu tenho que me colocar acima de tudo, eu acho, porque colocar alguma coisa nessa salada que vai nutrir a minha vida. Senão todo o resto vai ser impactado negativamente, né? Se você não tiver, né? E é frágil, né? Não é sustentável. Se eu começar a investir muito em alguma coisa que não seja exatamente aquilo que eu quero, em algum momento isso vai cair por terra, porque a raiz, né, a base de tudo é realmente você bem consigo e com aquilo que você deseja. Até você falou de uma coisa que eu já vi você falando em outras ocasiões, mas essa questão da sustentabilidade do negócio. E você fala disso de uma forma diferente. Fala um pouco disso. Como assim diferente? Quando a gente fala do negócio ser sustentável, a pessoa já pensa em uma série de coisas. E eu já vi você falando sobre esse assunto e sobre a questão de... se eu for trabalhar 20 horas por dia, não é sustentável. Sim. Não vai se sustentar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância de ser sustentável nesse sentido. Sim, porque a gente aprendeu a usar a palavra sustentabilidade no escopo ambiental e a gente esquece que a gente também precisa ser sustentável. As nossas escolhas precisam ser sustentáveis. As pessoas com as quais a gente trabalha, as relações têm que ser sustentáveis.
o tempo que a gente se dedica ao trabalho, a produtividade, se é alguma coisa que eu amo ou não, tem que ser sustentável. Eu posso até fazer escolhas que eu entendo que não são necessariamente sustentáveis, mas são escolhas pontuais. Que eu faço essas escolhas nesse momento da minha vida e eu estou investindo, mas elas são conscientes. Então, a diferença aí é se é uma escolha não sustentável, mas é consciente, É uma decisão informada, né? É uma decisão que eu tô a par dela, que é um pouco o que eu fiz na minha carreira. Em algum momento eu saquei que se eu quisesse estudar fora, se eu quisesse fazer o meu mestrado, eu tinha que abandonar por um tempo a minha própria carreira como artista. E aí eu estou nesse processo agora de fazer essa bússola voltar, essa balança reequilibrar. Que é exatamente isso. Eu sabia que não podia ser para a vida toda, porque senão eu ia ser infeliz, mas eu sabia que eu conseguiria fazer isso por 2, 3 anos. E foi o que eu fiz. Era uma escolha, era uma concessão, mas uma concessão consciente. Aí me perguntam muito, como é que eu sei se é uma concessão válida ou não? E outro dia eu estava pensando nesse conceito, eu fiquei pensando na catapulta, né? Pensa numa catapulta, a gente puxa para trás, mas a gente continua indo para frente. A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Então eu gosto de pensar na concessão como uma catapulta. Eu estou puxando para trás, eu sei que eu não estou indo em direção àquilo que eu quero exatamente, mas é por um tempo específico. Em algum momento eu vou soltar e vou mais longe. Não alguma coisa que eu coloco embaixo do tapete e falo, eu não vou pensar nisso agora, porque não quero lidar com isso, e aí é inconsciente, né? Assim. Um filtro, então, pra gente saber o resultado final é pra frente, né? Então, será que mesmo pisando para trás eu continuo olhando né, em direção a esse meu sonho, é isso que eu quero realizar? Sim. Então, possivelmente, sua concessão é válida para te levar nesse lugar que você quer. E isso tudo que você está falando, tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a hora que a mulher decide empreender, ou ela quer abrir um negócio, ela quer abrir uma padaria, ou um site, ou uma loja de bijuteria, ela acha que aquela é a decisão da vida dela, que nem vestibular, né? Parece que... E o que você está dizendo é que não é bem assim, né? O significado, o quanto do significado e o quanto de dinheiro muda durante a vida, as decisões, o quanto você põe muda, não é uma decisão, né? Eu gosto muito da ideia da gente pensar qual o propósito da sua vida. Adoro, acho importante, mas pesa, eu acho. Porque, será que eu tenho que pensar num propósito da minha vida para a minha vida inteira? É tanta coisa. Eu me vejo tão diversa, com tantas coisas para fazer, com tantos desejos para colocar em prática, que se eu pensar num propósito só da minha vida, pesa para mim. E eu percebi que muitas pessoas também pesa. Será que você não consegue pensar no seu propósito nesse momento, nos próximos 5 anos, né? Assim, o que é isso? Pode ser que vá mudar, pode ser, quer dizer, vai mudar, não tem dúvida, mas pode ser que você queira investir em alguma outra coisa. E hoje em dia, felizmente, as coisas caminham muito rápido. Então é possível você ter um negócio sustentável muito mais rápido do que era antigamente, por conta da internet, por conta da possibilidade de escalar e todas essas coisas. Então pode não ter que demorar tanto para colocar em prática. E aí pode ser que você vai aproveitar disso, vai viver isso que você tem que viver, em algum momento você vai investir em alguma outra coisa. Ou não, pode ser sim um negócio para a vida toda. Você pode até descobrir o seu propósito, ou pelo menos alguns significados para a vida toda. Eu tenho alguns. Eu prefiro ter alguns do que ter um só. E eu queria falar de um outro conceito que você fala sempre dele e que ajuda a pessoa também a entender como achar o negócio dela, que é o conceito de ponto doce. A gente eu sempre ouvia falar do sweet spot em inglês, e achei legal. Você foi a primeira pessoa que se apropriou da terminologia, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse ponto doce. Eu conheci esse conceito através da Alissa Sonora Bean, que é uma artista americana. Ela tem um livro bem legal que chama The Creative Entrepreneur, ainda só em inglês, infelizmente. E a Alissa elenca 4 questões que são importantes para pensar no ponto doce. Que até então eu já tinha visto na internet pessoas falando de 3. A Alissa acrescenta um a mais. Então ela fala que o ponto doce é o lugar onde existe amor e significado, ou seja, alguma coisa que eu amo, que traz significado para minha vida, alguma coisa, né, que realmente me alimenta. Ela fala de ferramentas e habilidades, ou seja, alguma coisa que eu sei fazer, né, que eu tenho as ferramentas apropriadas para fazer. Ela fala de dinheiro e rentabilidade, ou seja, alguma coisa que vai me trazer retorno e que as outras pessoas entendem, né, como valor e por isso vai me trazer rentabilidade. E por último, fluxo e... esqueci a 4ª palavra.
enfim. Fluxo, que é a sua capacidade de estar no momento presente, vivendo aquilo bem. Então, ela acrescenta isso que eu acho que é fenomenal. Será que enquanto eu estou realizando essa tarefa, eu estou completa? Que é um pouco isso, assim. O que você fazia desde de criança que as pessoas te chamavam para almoçar e você não lembrava que você tinha que almoçar. Esquece sabe? da vida, né? Esquece da vida. Pra mim era dançar, pra mim eu fazia teatrinho sozinha dentro de casa, era ensinar, né? Então, aos poucos, quando você vê mapeado tudo isso que você aos poucos você consegue fazer conexões. Só que é engraçado também porque acho que pela coisa da palavra, do conceito, fala ponto doce, parece que é alguma coisa que é qual ponto G. A gente vai achar, alguém vai descobrir, é um segredo, e aí de uma hora para outra você fala, ai meu Deus, é isso. Não é. O ponto doce, ele é construção. O ponto doce é trabalho. Pra mim, as coisas só foram fazendo sentido depois que eu fui trabalhando no meu ponto doce. Então, eu gosto de começar por algum lugar, sabe? Qual que é a dica? O que a sua intuição diz a respeito disso? Tenta preencher o máximo dessas coisas, mas também não fica encucando, falando que você tem que achar o seu ponto doce. Né? Não é uma coisa que vai cair no seu colo de uma hora para outra. É alguma coisa que você constrói, que você descobre, que você pesquisa, que você estuda, que você fala, que você conversa. E aí, aos poucos, você vai fazer mais sentido para você. Para mim, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz o meu exercício do ponto doce, muito tempo lá atrás, ainda em 2009, se não me engano, surgiram algumas coisas que só agora fazem sentido para mim. Que era a questão da minha habilidade com vídeo, que eu não tinha explorado na espaçonave ainda com tanta força e passei a explorar hoje em dia do ponto de vista estratégico. A minha questão ser artista, que eu ainda não explorei completamente na espaçonave, que eu estou vindo a pensar nesse ano, que é como é que eu posso colocar mais ainda criatividade, como é que eu posso atuar nos meus próprios vídeos, sabe? Tentar trazer algumas coisas. Então, aos poucos, esse mapeamento foi aparecendo na minha vida, mas não foi necessariamente alguma coisa que, de uma hora para outra, se materializou e fala, meu ponto doce é esse. Não. Então, o ponto doce é uma construção. Não é uma eureka, né? Não é eureka. E ele também é flexível, né, durante o tempo da nossa vida, né? Sim, é flexível, porque exatamente a sustentabilidade, dinheiro e significado, você vai ter momentos diferentes, que você quer explorar habilidades diferentes, você aprender uma coisa nova, né? Assim, como é que você pode incluir isso no seu negócio, no seu ponto doce. Então, ele evolui do mesmo jeito que a gente evolui. E tem uma coisa que eu quero entrar assim, como essa mulher trazer isso para o mundo, e em algumas coisas que você fala muito bem, mas a gente vê muito a mulher entrando no universo do empreendedorismo e acho que às vezes eu faço isso e vejo as pessoas à minha volta fazendo isso, a gente entra muito como os homens entram, né, no mercado. E você tá falando justamente não, eu tenho que achar o meu jeito, o que é bom pra mim, o que eu, né? Então, como que a mulher pode, sabe, trazer essa voz, não só dela enquanto pessoa, mas dela enquanto mulher, para o negócio dela? É um universo, eu estava pensando nisso antes de vir para cá, é um universo masculino per se. Né? Primeiro porque os modelos de grandes empreendedores que a gente tem aí, com raras exceções, são homens. E não só por isso, porque é um modelo masculino do ponto de vista energético, do yin yang, né? Do masculino, ou seja, só é um empreendedor de sucesso o cara que faz muito dinheiro, o cara que tem vários empregados, o cara que tem um mega escritório. Então, o modelo que a gente quer perseguir do ponto de vista empreendedor é um modelo masculino. Só que, felizmente, a coisa tá mudando. Mudando porque outras mulheres estão ocupando a cena. Uma Bel Pass, por exemplo, né, que hoje em dia, quando fala em empreendedorismo, está lá, lado ao lado com um monte de homens, né, na mente das pessoas no Brasil. E também porque a gente está começando a valorizar a intuição. E não só as mulheres, os homens também estão vendo a importância disso, né? Porque pode ser que seja sustentável para alguns esse modelo do empreendedorismo de impacto, mas para outros não é. Tem alguém que quer mais tempo com a família. E empreender, na verdade, é uma ferramenta para conseguir a vida que ela quer. Né? Para mim, empreender é uma forma de eu me melhorar enquanto ser humano. Para mim, eu vou aprendendo a ser uma pessoa melhor enquanto eu empreendo. Para uma outra pessoa pode ser outra coisa. Então, esses modelos, felizmente, também estão caindo por terra. Não significa que esse não é válido, mas só esse. Né? A gente está passando, mais uma vez, saindo do mundo binário, do 880, para um mundo, né, que permite a diversidade. E eu acho que as mulheres têm um papel enorme nisso. Porque para a gente, a intuição é natural. Sem clichê, é natural mesmo. Né? Porque a gente aprendeu
a sentir, mais do que os homens aprenderam a sentir. Então eles precisam também aprender a sentir, né? É uma coisa até da maternidade, né? Assim, a mãe, parece que a mulher desenvolve isso também enquanto mãe, porque ela tem que entender o filho, ela tem que saber o que está acontecendo e tal. E sei lá, é uma característica aí feminina, né? É engraçado porque é muito louco isso, né? Eu estudo um monte de coisas, pesquiso um monte de coisas e ainda me pego tendo reações ao meu dia a dia que não são reações que são minhas. Eu falo, é engraçado que outro dia eu tirei o dia para cuidar de mim. Falei, vou fazer minha unha, vou cuidar de mim. E em algum momento me veio uma culpa enorme. Rafaela, vai trabalhar. Como se um empreendedor fosse só aquele cara que trabalhasse muito mais e mais e mais. Né? E não. Para mim, empreender significa ter mais tempo para mim. Inclusive, na minha salada, ter mais tempo para mim é um dos ingredientes. Então, mesmo que a gente não necessariamente pense assim conscientemente, existe tanta coisa que a gente aprendeu com o viver que faz a gente achar isso. Que alguém que faz uma jornada de trabalho de 6 horas por dia é alguém que não merece sucesso. Não merece. Como assim? Você está trabalhando só 6 horas por dia? Toma vergonha na cara, vai trabalhar, né? Isso. E não é. Hoje em dia, felizmente, com a automação, com a internet, a gente pode aproveitar as possibilidades as possibilidades de ter mais tempo livre, né? Ter mais tempo pra gente, ter mais tempo para pesquisar, para estudar, ócio criativo e todas essas coisas. Então, a gente fala também, a gente está sempre conversando sobre o conceito de sucesso, porque assim, uma das coisas que a gente percebeu nas nossas pesquisas, as mulheres querem o sucesso, mas o sucesso talvez não é exatamente o sucesso masculino. Então, assim, não só buscar esse sucesso individual, mas esse sucesso feminino também, né? A Ariana do Huffington Post está com uma campanha aí que chama A Terceira Margem, que é exatamente uma campanha para tentar descobrir qual o que as mulheres querem atualmente, né? Qual que é o ideal de sucesso da mulher atual. Porque percebeu que dinheiro, um corpo altamente bronzeado, imagina, né? TV, Hollywood, Globo, todas essas coisas. O que eles fazem a gente pensar que que sucesso? Danielle Vinitz, né? Muito loura, com a pele altamente bronzeada, botox, né? Não é isso. O que é para alguma mulher? Para alguém que cria o próprio filho em casa e que tem trabalhos, faz bolo para fora. Pode ser um monte de outras coisas, né? Essa mulher não representa a gente mais, felizmente. Ou então uma mega empresária de sucesso que não tem tempo para o filho. Faz sentido? Não faz. Para mim, pelo menos, não faz. Tem muito dinheiro, mas não pode viajar. Porque tem uma mega estrutura que segura em casa ou no trabalho. Então, mais uma vez, é a salada. O que é sucesso para cada uma de nós? Você falou uma frase que me lembrou da campanha lá do ano passado, é aquela coisa, esse modelo não me representa. Não representa. Não é isso, né? E pergunte-se, né? É muito legal fazer esse exercício, assim. Às vezes, a Marie conta isso, a Marie Folio conta isso, que ela trabalhava numa magazine lá nos Estados Unidos e em determinado momento ela olhou para a chefe dela e falava, não quero ser ela. O que eu estou fazendo aqui? Se eu estou trabalhando aqui, significa que eu vou crescer até chegar num posto como ela ou no posto dela. E ela olhou para essa mulher e falou, eu admiro, né? É alguém que me ensina, que eu aprendo, mas eu não quero ser ela. Então, os modelos são legais por isso também. Quem é que a gente quer ser? Né? Quem a gente não quer ser, né? Quem a gente não quer ser, que às vezes é uma resposta até mais fácil do que o que a gente quer. E uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente a empreendedora que está começando, mas a empreendedora que também já está no negócio dela, às vezes ela pode redirecionando, mudar positivamente tudo, né? Mas como colocar a própria voz no negócio? Você fala muito disso, de você encontrar a sua própria voz, porque a gente tem um mercado aí de oceano vermelho, né? Um monte de gente competindo, e aí a pessoa entra para ganhar dinheiro e tal. E hoje em dia existe uma onda em que a sua autenticidade é moeda de troca. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu uso bastante o conceito de capital humano. E aí não existe um capital humano igual a outro. Isso que é o mais incrível, principalmente na área que eu trabalho, que é a economia criativa, mas é possível também para qualquer outra empreendedora de qualquer outro ramo. Um capital humano é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu vivi, são as minhas dificuldades, aquilo que eu sei.
as pessoas que eu conheço, a minha voz, a forma como eu me posiciono no mundo, tudo isso é o meu capital humano. É um caldeirão de coisas que estão ali. E o meu negócio é uma mistura daquilo. Do mesmo jeito que eu faço uma salada, eu vou dar atenção para uma coisa mais que a outra. Eu gosto do meu jeito bem-humorado, então esse jeito humorado vai para o meu negócio. Eu gosto porque eu sou muito prática e eu explico exatamente como as coisas funcionam, e isso pode ir para o meu negócio. Então, você olha para esse caldeirão, para essa sopa, que é o seu capital humano, e começa a ver o que você pode aproveitar no seu negócio. E aí, não existe sopa igual a outra. É por isso que é tão legal, assim. Oceano Vermelho existe? Existe, mas se a sua proposta é realmente autêntica, inédita, faz sentido, comunica com outras pessoas, você vai estar ali junto com os peixões. Uhum. Então, a autenticidade também não pula no seu colo de uma hora para outra. É prática. Eu preciso... eu não sei como é que eu vou administrar minha fanpage, como é que tem que ser o tom da minha fala, como é que isso, como é que aquilo. Tem que experimentar. Começa a experimentar. As pessoas vão curtir mais quando elas gostarem. Elas vão começar a te falar o que elas gostam em você. Isso é muito legal. Quando eu comecei a fazer minhas newsletters, eu comecei intuitivamente. Comecei a escrever. Eu sou jornalista. E exatamente por isso eu desaprendi a escrever na faculdade de jornalismo. Você aprendeu a escrever como todos os outros jornalistas, exatamente. Né? Eu aprendi a escrever na forma e parei de escrever quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Porque eu fui tão tolhida na minha escrita que eu deixei de escrever. E aí eu fui recuperando essa escrita aos poucos, quando eu criei meu blog, quando eu fui fazendo outras coisas. E aí eu comecei com as minhas newsletters mais frequentes no início do ano passado, de 2013. E aí aos poucos as pessoas vinham me respondendo: adoro esse seu jeito assim, adoro isso, adoro aquilo. Aí você falava: eu sou assim mesmo, olha que legal, as pessoas estão percebendo. Às vezes nem eu tinha consciência disso, porque eu estava exatamente na minha concha. Para mim isso não é autêntico, porque eu tô aqui dentro. Quando você sai, você vai para o mundo, você compartilha isso com outras pessoas e as pessoas começam a te dar retorno, você sai da sua concha, você passa a ser um OVNI em cima, observando tudo, e você começa a perceber as suas qualidades, o seu capital humano, a sua autenticidade. E aí sim, se você desejar, você pode reforçar, colocar um pouquinho mais de pé nesse acelerador e explorar isso melhor. Então, para mim, só tem um jeito de explorar, de descobrir a autenticidade. É partir para o mundo. É empreender, é fazer acontecer, é escrever um blog, é fazer um vídeo. Mesmo que seja estranho no início, mesmo que você ainda se sinta travado, começa. Você vai ver que aos poucos as coisas vão evoluindo. E tem uma outra coisa que é importante, que ela vem disso, né? Ela é consequência disso. Que é, assim, você tem que encontrar um nicho de mercado para trabalhar, que pode ser desde eu não vou trabalhar com bolos, eu vou trabalhar com pães, mas aí você pode, dentro disso, hoje em dia, encontrar nichos ainda mais específicos, né? E você fala muito disso também. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de como, através da própria voz, a pessoa acha um nicho único de mercado. É que a gente empreendedor, esse é um dos principais erros, eu acho. A gente tende a achar, tem medo do nicho, né? A gente tem medo do nicho porque acha que, mas se eu for atender só esse cara, eu não vou atender, olha o tanto de oportunidade que eu vou perder, olha o tanto de negócio que eu vou perder. E, na verdade, é o contrário. Quanto mais você verticaliza no seu nicho, até um limite, claro, que essa população seja capaz de alimentar com rentabilidade o seu negócio de forma sustentável, melhor. Então, eu tenho que verticalizar, mas eu também não posso verticalizar. Eu vou atender pessoas de olhos verdes, com muito específico nicho. Criei uma bobagem aqui só para explicar. Também não dá, porque talvez esse nicho ali não seja capaz da sustentabilidade do seu negócio. Mas é muito raro, assim, a gente vai até um ponto que seja legal pra gente, que seja legal para as pessoas que a gente está atendendo. Tem um cara, se não me engano, o nome dele é Gustavo, se eu estiver errado. Você coloca um bubble aqui. Ele é empreendedor à frente da Sambatec, que é uma empresa de tecnologia de Minas Gerais. E uma vez eu ouvi ele falar isso, que nicho é resolver um problema muito bem resolvido. Então, para mim, nicho é conhecer aquela pessoa muito bem. É entender o que ela pensa, o que ela vive, o que ela deseja, o que ela quer. E aí ela vai se sentir representada também. Então, ao mesmo tempo, é muito possível para mim, é bem claro que eu acabo atraindo espelhos.
Existe a possibilidade também de eu querer um nicho e aí eu vou me aproximar dessas pessoas. Mas na minha experiência, quando eu trabalho com o empreendedorismo que sai desse caldeirão do capital humano, que sou eu, né? Não é necessariamente que eu tive uma ideia incrível e eu falo assim, eu vou usar essa ideia e vou aprender tudo que eu tenho dessa ideia. Não, já está aqui, né? É muito provável que eu encontre semelhantes, que eu encontre pessoas que pensem exatamente como eu penso e aí eu vou conseguir ter esse espelho do nicho. Mas não pode ter medo do nicho, porque senão ele não... você vai ser genérico. Você vai... imagina, você tá com uma mega dor de cabeça, você precisa resolver um problema de uma mega dor de cabeça, e aí você vai na farmácia. Uma vez eu ouvi uma pessoa contando isso, e foi uma consultora do Eban Pagan, que eu tive uma coaching call com ela no Skype, e ela me contou essa história. Hoje em dia eu uso, porque eu acho que ilustra bem essa questão do nicho, né? Você vai na farmácia, e aí você tem lá uma aspirina genérica, não é aspirina. Você tem uma outra que tá o moço com a mão na coluna, você tem uma outra que tá a pessoa com a mão na cabeça e você tá com uma mega dor de cabeça. Nesse momento, quando você tá precisando resolver um problema específico, você vai procurar alguém específico, né? Você tem um casamento, o seu momento de rainha. Você vai procurar um fotógrafo que faz fotografia de esporte? Não vai. E outra, que eu acho que é o bônus de quando eu acho meu nicho e quando eu invisto no meu nicho. Existe boca a boca. Porque as pessoas se relacionam com outras pessoas que têm problemas semelhantes. E elas comentam esses problemas semelhantes na rua. E ela fala, aqui, você tá com isso? Lembrei de você, tem uma pessoa que faz exatamente isso. Procura essa pessoa. O genérico, ele não tem o boca a boca como bônus. Né? Porque você não lembra dele. Ele não resolve aquele problema. Então... Ele não marca, né? Não marca. Ele não tem o grifo, né? Ele é mais um ali. E aí, às vezes, as pessoas me falam isso. Mas eu tenho dificuldade de achar o meu nicho porque que é a mesma coisa do cara que é genérico e do cara que é especialista. Quando eu consigo resolver um problema muito bem resolvido, eu posso até ser um generalista. Eu, às vezes, me considero uma generalista. Porque dentro da história de economia criativa e de empreendedorismo criativo, eu falo de tudo. Eu bato bola sobre quase todos os assuntos. Então, não é necessariamente que eu sou uma especialista em mídias sociais. Não, eu sou uma especialista em negócios criativos, que é grande. Né? Eu atendo gente da área de artes, eu atendo gente da área de design, eu tô ali, né, flutuando. Só que eu resolvo esse problema muito bem. Então é coisa do guarda-chuva, né? Eu resolvo tudo que está embaixo desse seu guarda-chuva muito bem. Então existem essas duas possibilidades. Eu ir no nicho muito específico, ser um especialista daquele nicho, ou ser um generalista que resolve esse problema muito bem resolvido. E como o trabalho do empreendedor é ouvir o cliente dele, né, o avatar dele, e resolver um problema, quando ele encontra esse nicho, é mais fácil, né? Eu lembro de um vídeo que você fez sobre, eu não lembro o título, mas é a saga do empreendedor criativo. E eu lembro de alguns comentários, tipo, meu Deus, eu vi esse vídeo e você tá falando de mim, é a minha vida. Então, assim, a identificação da pessoa foi incrível, né? Sim, essencial. Que você estava desnudando ela para ela mesma. Sim, e aí é uma coisa que eu aprendi com a Marie Folio, que mudou a minha vida. Eu sou uma especialista em marketing, eu tenho um MBA em marketing. Em marketing eu aprendi a falar de segmentação, eu aprendi a falar qual que é o seu cliente. Ele é de 30 a 40, ele tem classe tal, babá, só que é superfície. Eu não estou conhecendo essas pessoas. E aí a Marie não, ela faz a gente ir mais profundamente, entender o ser humano que está por trás daquilo ali. E querendo ou não, somos todos muito diferentes, mas temos problemas semelhantes no mundo. Né? Temos dificuldades semelhantes. Então, não dá para encontrar um nicho sem encontrar um avatar. São coisas absolutamente que caminham juntas. Eu gosto de começar pelo avatar. E aí esse nicho aos poucos vai ficar mais claro. Mas na minha carreira, eu comecei com o nicho, porque eu sabia que eu queria atender artistas e pessoas da área criativa. E aí depois eu fui descobrindo meu avatar. Então, acho que tem essas duas... Na verdade, caminhar os dois juntos deve ser bom também. Então. E aí eu queria finalizar, antes da gente falar até do Decola, existe uma outra coisa que eu acho que pode ser melhor trabalhada e num outro nível a partir do nicho e de um avatar bem feito, que é o preço, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o empreendedor, às vezes, ele tem medo do preço e aí ele baseia o preço dele no mercado. Às vezes não existe aquele produto, sei lá, ele vai achar alguma coisa semelhante e talvez ele tenha uma arma na mão que ele desconhece, né? É engraçado porque eu tenho percebido que
quase tudo que me perguntam, a resposta é uma só. E aí, às vezes, eu sinto que eu não sei muita coisa. Porque, pra mim, preço é experimentação. Como muitas outras coisas. O que significa isso? A gente aprendeu o marketing tradicional, ensinou pra gente que não pode experimentar preço. Preço é uma coisa muito importante. Se você coloca alguma coisa com preço ruim no mercado, com preço baixo no mercado, você não consegue subir nunca mais. Se você coloca alguma coisa com preço alto, você não consegue baixar nunca mais. Só que esses caras estão falando de varejo, estão falando de, sei lá, mercado de massa. Mercado de massa. Eles não estão falando da gente. Pequenos negócios, pequenos empreendedores. Então, se existe transparência com o meu cliente, eu posso experimentar com preço. Eu posso falar com ele, olha, gente, a primeira turma do Decola Lab, o preço aqui é esse, mas eu sei que ele vale mais do que isso, mas nesse momento eu estou fazendo esse preço. E aí eu vou saber que 72 pessoas se inscreverem, eu vou falar, poxa, legal, né? Ou então eu posso colocar lá em cima e chegar num ponto que poxa, 30 pessoas também se inscreveram. E aí eu posso saber o que é mais interessante para mim. Gente, esqueci o nome dele. Startup de $100, o Chris Guillebeau, ele fala isso, ele fala também dessa questão da matemática do preço também, né? Porque às vezes eu falo, eu vou cobrar mais caro e vai ser mais interessante. Não, porque a sua taxa de conversão cai. Se eu estou falando de internet, mesmo de negócios também tradicionais. Então tem essa brincadeira do preço. Às vezes eu estou cobrando mais caro e eu vou ter menos gente comprando, mas eu tenho X. Ou eu estou cobrando mais barato, eu tenho mais gente comprando, às vezes eu posso ter mais do que se eu cobrasse mais caro. O que você quer, né? Exato. Então o preço, ele também não pode ser entendido isoladamente. O preço que o seu cliente vai pagar é aquele, mas a rentabilidade daquela oferta vai ser diferente de acordo com essa experimentação do preço. E uma outra coisa que é interessante também, que a gente tem que pensar, é o que esse preço desse produto representa na sua cartela de ofertas, no seu portfólio de ofertas, né? Então eu posso ter um preço de entrada, alguma coisa que seja mais barata para a pessoa experimentar, e eu posso ter um preço que é mais premium, que é alguma coisa que seja mais cara, e aí menos pessoas vão estar, né? Vão usufruir disso. Então, o preço não pode ser nunca pensado isoladamente, pode nunca ser encarado como um bicho-papão. A ponto de te paralisar, colocar aquela oferta à disposição. Eu tenho um bolo, eu não sei quanto cobrar. Primeiro que quando a gente está falando de produto físico, produto, né, realmente que existe, que não é necessariamente um produto online, tem todos os cálculos necessários aí para eu saber quanto que vai nesse bolo. A base, né? A base. E tem coisas também que me permitem cobrar mais caro. Se esse bolo tá num papel celofane X, ele vai custar X. Se ele tiver num adesivinho, uma caixinha, ele vai custar Y. Então, o preço nunca pode ser entendido isoladamente. Ele sempre tem que ser colocado junto com outras coisas para ser analisado. Mas experimentação, eu acho que se existir transparência, experimentar não tem problema. Seja transparente com o seu cliente, fale a verdade, fala que você está experimentando. Fala que é uma promoção curta, que vai durar durante tanto tempo e veja como é que as pessoas reagem a esse preço. E tudo isso que a gente falou é isso, né? Vir desse lugar de transparência sempre, né? Desse lugar do coração, de você mesmo, né? Se colocando ali, né? Eu estava lendo li recentemente e resolvi reler, porque da última vez que eu li muito rapidamente, o livro do Daniel Pink, o novo dele, que é To Sell is Human. E ele fala exatamente isso, que a gente vem na década de 50, quando a gente pensa naquele vendedor engravatado, né, que é alguém que vai te esconder informação a respeito daquele produto. Ou seja, ele tem hierarquicamente mais informação do que você, e aí você vai ter, do ponto de vista de negociação, você tem menos capacidade de negociar. E a gente está hoje numa era da transparência. Você já chega para comprar alguma coisa pesquisando tudo, sabendo quanto que o concorrente cobra, sabendo até o que impacta aquele preço, sabendo um monte de coisa. Então, a gente precisa ser transparente também. O cara já está sabendo, não adianta querer fingir alguma coisa. A gente precisa ser transparente. E segundo, porque é um lugar muito mais gostoso de estar, né? Negociar com as pessoas a partir de uma perspectiva do ganha-ganha. Muito mais simples, né? Nossa, muito melhor. E você falou do Decola, então eu queria que você falasse um pouquinho. Acho que a gente tem algumas empreendedoras criativas aqui, então eu queria que você falasse um pouquinho. Então, o Decola Lab é um curso online para ajudar as pessoas a decolarem ideias criativas, ou até não. É engraçado porque eu tive a primeira turma agora no final de 2013 e a gente tem várias pessoas que não são necessariamente da área criativa. Tem uma dentista, tem um empreendedor da área de alimentação, que se identificam com a forma como eu explico as coisas. Ou seja, a ideia é mastigar.
Criar um caminho que seja um caminho possível de você trilhar, que passa por identidade do seu negócio, que passa pelo negócio em si, que passa pelo seu comportamento, né, que tipo de comportamento empreendedor que você tem que ter, marketing, comunicação, o lançamento em si, mas de uma forma que seja simples de entender. Então, eu costumo dizer que os livros de negócio não me representam, que é um pouco, eu leio tudo que tem que ler e aí eu trago para as pessoas de um jeito que elas vão entender, em vez de um jeito criativo. Então, mesmo que seja um empreendedor que não seja necessariamente criativo, ele vai ter uma linguagem criativa que possivelmente vai fazer ele absorver aquilo com mais facilidade. Então, o Decola Lab é um curso, a gente ainda está na fase beta, ou seja, estamos testando um monte de formatos, mas a próxima turma vai acontecer em março de 2014, e aí no segundo semestre de 2014 a gente tem a próxima turma, são 2 turmas esse ano, em 2014, 8 semanas de curso, tem os vídeos online, que é um lugar onde a pessoa entra e tem os vídeos disponíveis, um grupo no Facebook, web seminários comigo para discutir as questões de cada semana, os exercícios práticos. Então é um curso bem completo para ajudar as pessoas realmente a decolar as ideias delas. Então, se eu tenho uma ideia e eu ainda não sei o passo a passo, como é que eu faço, como é que eu coloco essa ideia à disposição do público, o Decola Lab é para isso, é para decolar essas ideias. É um mapa, né? É um mapa, exatamente. Rafa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi ótimo. Tomar esse tempo e, Imagina. enfim, compartilhar esse conhecimento. Eu que agradeço.